Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Tainá, bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do porquê nós viemos para Portugal. Então fica aqui comigo para saber um pouquinho mais sobre a nossa história. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu vim fazer esse vídeo porque algumas pessoas têm me pedido bastante um vídeo para o YouTube falando sobre a nossa vinda para Portugal, né? Então, bom, viemos eu e meu marido para Portugal, né? Nós somos do Rio de Janeiro. E por que a gente resolveu vir para Portugal? Primeiramente, por conta da segurança. A gente sabe que morar no Rio de Janeiro não tá fácil, né? A violência tá cada dia pior. E também por conta de trabalho, né? Eu via que meu esposo estava bem satisfeito com os trabalhos que ele estava pegando. Ele é designer gráfico, mas não conseguia parar em nenhuma empresa que ganhasse o suficiente ou que desse valor ao trabalho. Então era sempre trabalhar muito para ganhar pouco. E no Brasil a gente sabe que é assim, né? Geralmente a gente rala pra caramba e parece que vive naquela roda do rato, né? Porque a gente trabalha, paga a conta e não sobra nada. E o que sobra às vezes vai pro mercado e mesmo assim, tipo, fica no mercado, né? A gente sabe como funciona. E eu sou professora de inglês, né? E eu vivia da mesma forma. Eu trabalhei 11 anos na mesma empresa, eu trabalhava em escola, em curso. E eu trabalhei 11 anos nas duas empresas, inclusive. E eu gostava do meu trabalho, eu nunca tive nada para reclamar, sempre estive muito satisfeita com o meu trabalho. Porém, é aquela questão de trabalhar e só pagar conta, né? O nosso dinheiro no Brasil só dá para praticamente isso. Então é aluguel, é carro, é luz, é compras. E para viajar, passear, curtir a vida, comprar uma roupa melhor, não existia possibilidade. Então a gente viveu 10 anos dessa forma até que apareceu a oportunidade da gente vir para Portugal. Então, um casal de amigos nossos que era da nossa igreja no Brasil, né, no Rio de Janeiro, veio para cá primeiro. Eles vieram, se eu não me engano, em 2018 ou 2019 e moram em Lisboa, né? E foi quando surgiu a oportunidade do meu marido trabalhar aqui. Então, estava precisando de uma pessoa na empresa dele para trabalhar aqui como motorista de lavandaria. E aí, ele sabendo da nossa situação também, que a gente já estava de saco cheio de viver no Brasil daquela forma, e a gente já tinha conversado com eles sobre a possibilidade de vir morar aqui, inclusive falando sobre a dupla nacionalidade também, porque eu sou neta de português, então a gente deu entrada aí no meu processo de dupla nacionalidade. Então ele já sabendo desse processo, que a gente já tinha interesse em vir pra cá, foi que ele falou: cara, a hora é essa, tem uma vaga aqui pra você, mas o meu chefe só vai te contratar se você vier, ele não vai te contratar à distância. Então, se você tiver interesse, compra as passagens e vem. Então, foi o que a gente fez. Ele já estava meio que cansado de trabalhar daquela forma no Brasil. Ele não estava gostando da última empresa em que ele ficou, né? Ele estava trabalhando muito e com pessoas, assim, meio que prejudiciais. Sabe aquela pessoa que tu trabalha que, tipo, não te dá valor, sabe? Fica jogando na sua cara as coisas o tempo todo e abusa de você emocionalmente. Então eu vi que ele tava chegando do trabalho cansado já, super estressado, e não tava rolando, não tava funcionando. Daí eu falei com ele: cara, se tu não tá bem nesse trabalho, então tu sai e a gente tenta a vida de outra forma, porque ficar nisso e ficar aqui no Brasil, tu vai sair de uma empresa e vai pra outra e vai continuar nisso. Porque embora o designer seja uma profissão que pague bem, né? Geralmente paga bem pro chefe, o chefe ganha bem, mas os funcionários estão sempre ali tendo que ralar muito e ganham na base do salário mínimo, ou então salário mínimo e meio, que no Brasil hoje em dia não dá pra nada praticamente. Então foi que ele falou: então essa é a tua chance, se tu quer vir, eu te indico pro meu chefe e aí você começa a trabalhar. Então a gente já vinha orando nesse propósito, pedindo a Deus um direcionamento, se era realmente isso. Né? A princípio a gente queria ir para a Inglaterra. Vocês podem ver em outros vídeos aqui no meu canal que eu fiz um intercâmbio para Londres em 2019 e eu gostei muito da Inglaterra. Eu moraria na Inglaterra fácil, porque é um local maravilhoso de se viver, de arrumar trabalho e assim, a cultura em si do país eu gostei bastante. E eu queria morar em algum lugar que falasse inglês. Eu nunca tinha pensado em vir para Portugal, embora eu fosse neta de português.
queria vir para conhecer, não para morar. Mas aí surgiu essa oportunidade, né, do meu esposo vir, e aí como eu falei com ele, olha, tu já tá cansado, então pega as tuas coisas e vai. E aí ele veio, né, então a gente já estava pensando sobre Inglaterra há uns 2 anos, desde 2019 na verdade, né, 2020, que foi quando a gente já estava mais ou menos decidido a não viver mais no Brasil. Falei, vamos correr atrás da documentação. Eu dei entrada na dupla cidadania, na documentação, para ir à Inglaterra, não foi para vir a Portugal. Então, aí meu esposo não estava satisfeito, foi quando ele aproveitou a oportunidade de vir para Portugal. Então, nesse ano, em março desse ano, ele resolveu aceitar a proposta, né? Na verdade, ele aceitou em janeiro e veio em março. E eu fiquei no Brasil tentando resolver tudo, né? A gente vendeu tudo que a gente tinha, tudo que a gente tinha dentro de casa. A gente também vendeu o nosso carro, a gente pediu demissão do emprego, ele pediu pra vir e eu fiquei até julho, porque, como eu falei, eu sou professora, então eu esperei terminar esse período para poder entrar de férias, né? Conversei, obviamente, com a direção dos 2 lugares antes, esperei entrar de férias para poder vir. Então, quando foi em julho, foi que eu vim pra cá, né? Então, como está sendo essa experiência aqui? Então, gente, Portugal é aquilo, não é o país dos sonhos, não. Como eu falei com vocês, não é o país que eu sempre quis vir morar, porque eu sempre dei preferência a países que falassem inglês por conta da minha profissão. Porém, eu até me surpreendi no quesito inglês, e isso é uma dica que eu dou pra vocês. Se vocês vierem pra cá, se vocês têm interesse em morar aqui, venham com inglês, porque aqui todo mundo fala inglês. Não querendo desmerecer nenhuma profissão, mas a faxineira, o gari, o atendente, sabe? Todas as pessoas aqui falam inglês. E assim, pelo que eu vi, eles aprendem na escola, o inglês deles é bom, assim, tem uma boa base, sabe? Eles não precisam entrar em curso para falar. E é a vivência do dia a dia também. Até porque aqui também tem muito turista. E as oportunidades de trabalho que aparecem, geralmente as que pagam mais são as que têm o inglês, né? Então, a princípio, não tem sido aquela experiência maravilhosa, como a gente acha que é, porque a gente vem meio deslumbrado, né? Achando que, tipo, Portugal é Europa e tudo mais. Não tem sido essa experiência maravilhosa, mas eu não me arrependo nem um minuto. Me arrependo, inclusive, de não ter vindo antes, tá? O que acontece? Por que não tem sido essa experiência maravilhosa? Por N fatores. Primeiro que tem um certo preconceito com o brasileiro. Então, por exemplo, você vai tentar alugar um apartamento, aqui eles falam arrendar, mas você vai tentar alugar um apartamento e se tem 10 pessoas na fila e você é o brasileiro, você fica por último porque você é brasileiro. E eu entrei em contato com várias imobiliárias, com várias pessoas, inclusive, para poder tentar arrendar um apartamento. Esse apartamento aqui, graças a Deus, é nosso, a gente conseguiu arrendar, né? Mas como eu falei com vocês, a gente veio para morar com amigos, né? A gente ficou morando um período com esse amigo que chamou meu marido para trabalhar com ele, né? Meu marido ficou mais tempo, ficou de março até setembro e eu fiquei de julho a setembro morando lá. Então agora esse mês é que a gente conseguiu, mas a gente vem tentando aí durante 2, 3 meses correr atrás de arrendamento. E eu lembro que uma vez eu entrei em contato com uma imobiliária e ofereci 6 meses de aluguel. Eu falei, olha, a gente precisa, a gente é brasileiro, mas a gente não é de bagunça, somos pessoas responsáveis, não temos filhos, temos animais, porém, não falei isso, né? Nós temos animais no Brasil, porém, na mensagem eu botei, não temos animais, não temos filhos e temos interesse, eu gostaria de oferecer 6 meses de arrendamento. E eles me responderam um e-mail no dia seguinte falando, infelizmente nós vamos ter que recusar a sua proposta porque recebemos 300 opções melhores. Então assim, não sei se realmente eles receberam 300 opções melhores ou se a questão era o fato da gente ser brasileiro. Mas assim, tem alguns até, não foi o meu caso, mas teve alguns até que comentaram comigo que quando você liga e você fala que é brasileiro, ou eles percebem pelo seu sotaque que você é brasileiro, eles falam que, olha, não está mais disponível, mas quando uma outra pessoa liga, um conhecido seu com sotaque português, e aí eles na mesma hora tentam agendar para você visitar o apartamento e tudo mais. Então, por conta desses motivos, essas pequenas coisas,
como documentação também, que tem uma certa burocracia, você vai num lugar, ele te manda em outro, aí tu chega nesse outro, tem que ir em outro. Então são essas pequenas coisinhas que vão deixando a gente um pouco cansado. Mas o país em si não é ruim, tá? Também não existe um lugar perfeito, o Brasil também tem os seus problemas, né? E assim, como eu falei com vocês, não é um país dos sonhos, não é um país maravilhoso, mas perto do Brasil a gente vive melhor aqui. A gente come melhor, a gente consegue comprar coisas de marca aqui no Brasil, a gente não conseguia. E isso não é, gente, tipo, esbanjar, sabe? Não é, mas é óbvio que se você for comprar um short em Madureira, por exemplo, como eu que sou do Rio de Janeiro, você for comprar um short da Adidas no shopping, óbvio que o material é diferente. Só que aquilo, no Brasil eu não tinha às vezes dinheiro para pagar tipo 70, 80 reais num short da Adidas, por mais que ele durasse aí, sei lá, 4 anos, 5 anos. Sabe, aqui um short da Adidas é um preço ridículo, é algo que tá ao nosso alcance, entendeu? Então é isso que nos faz viver motivados. O salário não é muito alto, como vocês sabem, é 705. Então não dá pra você fazer muita coisa, os arrendamentos também não são muito baratos, né? Nesse apartamento aqui, a gente paga 650 e como eu falei com vocês, a gente deu 6 meses antes, né? 6 meses de caução, né? De aluguel, mas o poder de compra aqui nos facilita. Então a gente tem essas pequenas coisas para resolver, mas também tem um lado bom, como por exemplo essa geladeira aqui que vocês podem ver. Eu e meu esposo, a gente conseguiu comprar ela trabalhando uma semana, né? Então eu trabalhei uma semana, ele trabalhou uma semana, a gente juntou o nosso dinheiro e a gente conseguiu comprar em uma semana. Ela foi 250 euros, sendo que no Brasil essa geladeira é 5 mil. Então quanto que a gente não teria que trabalhar para ter 5 mil e comprar uma geladeira dessa? Sabe, aquela que é a geladeira em cima e o freezer embaixo, e ela é de uma marca boa também. Não sei como fala, acho que é Bosch, né? Bosch. Enfim, então são essas coisas que nos motivam, né? Como eu falei, não é o país perfeito, né? Tem lá os seus problemas, porém, te dá um ânimo para viver por conta das coisas boas também, como o poder de compra, né? E a questão da violência, porque aqui a gente anda com o celular para cima e para baixo e não tem problema nenhum. Enquanto no Rio de Janeiro eu tinha medo de atender o telefone na rua. Eu lembro que eu andava na rua e eu entrava numa loja para poder atender com medo de alguém passar e puxar o meu telefone. E aqui se eu quiser, por exemplo, fazer um vídeo na rua, eu posso simplesmente pegar o celular e sair filmando, que nada acontece. Então, além da segurança e além do poder de compra, né, além de ser Europa e de facilitar depois de documentação também, né, a gente entrou aqui com a manifestação de interesse, então a gente ainda não pode sair, a gente tem que ficar aqui. Mas também te facilita viajar para outros países, conhecer a Europa, enfim. Então, essa é mais ou menos a nossa história, né? Não vou me alongar muito porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Foi mais ou menos para falar para vocês como a gente resolveu vir para cá, por que a gente resolveu vir para cá, né? A gente está aqui, no caso, como eu falei, meu marido há 7 e eu há 3, e a princípio estamos gostando, né? Então vamos ver daqui para frente como vai ser. Eu vou gravar outros vídeos, vou estar falando um pouco mais sobre, inclusive, a manifestação de interesse, que eu sei que vocês têm dúvidas também. Posso estar falando sobre valores de passagem com vocês. Posso estar falando sobre o inglês também, porque pelo que eu tenho visto aqui, o inglês é muito necessário e eu, como professora de inglês, também posso estar ajudando de alguma forma, caso vocês tenham interesse em vir pra cá. Ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha sanado um pouquinho das dúvidas de vocês. Vocês podem perguntar aqui nos comentários. Pode também me perguntar lá no meu Instagram, eu vou colocar escrito aqui pra vocês. E é isso, até o próximo vídeo. Tchauzinho!